Olá para você, devoto evangelizador, devota evangelizadora. Nós mais uma vez acolhemos você aqui no programa Pai Eterno, muito especial. Esse programa feito para você, devoto, para você, devota. A nossa gratidão por estar aqui sempre nos assistindo. Hoje, principalmente, né? Hoje é domingo, o dia da gente dedicar um tempo para os nossos familiares, para as pessoas que a gente ama, né? Para a gente aproveitar o nosso lazer, o nosso descanso, mas também de rezar por aquelas pessoas que hoje necessitam trabalhar para que o Pai Eterno cubra o trabalho delas com sabedoria e também com a bênção, né? A gente também não pode deixar de desejar um bom dia e um bom domingo para as pessoas que vão trabalhar. E louvado seja o Pai Eterno, porque podemos aproveitar esse dia ao lado das pessoas que a gente gosta, ao lado dos nossos familiares e amigos, naquele lindo e gostoso almoço de domingo, onde a gente aproveita para colocar a nossa convivência em dia. Como é bom a gente saber que a gente pode estar na presença de quem a gente ama. E tudo isso nos é disponibilizado pelo amor do Divino Pai Eterno, que, criando todas as coisas do mundo, também pensou em criar cada um de nós a sua imagem e semelhança, para que a gente pudesse conviver uns com os outros nas nossas tristezas, mas também nas nossas alegrias. Hoje, dia de domingo, é dia da gente rezar, da gente pedir a Deus a nossa santificação, e São João Bosco nos diz que a santidade é alegria. Por isso, o cristão e a cristã, quanto mais santos são, mais felizes eles se tornam e mais realizados também ficam ao longo da sua vida cristã. E lembrando que a gente também santifica a vida de outras pessoas rezando por elas e com elas. Hoje o programa Pai Eterno está cheio de coisa bacana, agora no quadro Fé em Ação. Você acompanha uma matéria especial sobre a doação de cobertores lá nas obras sociais redentoristas. O período mais frio do ano está se aproximando. E por isso o CESP já iniciou a distribuição de cobertores para famílias em situação vulnerável. Um auxílio que só é possível por conta das doações que são recebidas pela Associação Filhos do Pai Eterno. Não é simples, né? Para nossas crianças, nem para a família das nossas crianças, né? Porque às vezes eles necessitam, né, de um cobertor durante esse frio e não tem condições de comprar esse cobertor. Então chegou numa hora muito boa, né? Uma hora que eles realmente estavam precisando, que algumas famílias mesmo vêm e perguntam a gente se não tem alguma coisa que poderia doar para as nossas crianças, uma blusa de frio. Então eu creio que vai ajudar bastante as nossas crianças e as famílias delas. Muitas das nossas crianças necessitam sim da nossa ajuda e da ajuda dessas parcerias, né? Porque eles vêm à procura da gente de algo que eles estão precisando. E a gente conhece cada criança, aquela que tem a sua necessidade. O Centro Social Pai Eterno é apenas uma das obras redentoristas em Trindade. Ao todo, são mais de 400 crianças que serão protegidas contra o frio. Cada criança tem direito a um cobertor como esse. E apesar de ser um artefato tão simples, pelas histórias que são contadas, esse objeto se torna algo muito importante. Essa semana mesmo, veio criança sem uma blusa de frio, estava com frio, falou: tia, eu não tenho uma blusa de frio em casa. E já chegou de criança a falar que tem somente uma blusa de frio na sua casa e eles revezam entre os irmãos. E a gente também tinha uma doação de alguns moletons e a gente fez essa entrega para eles também. Assim que chegam para buscar as crianças ao final da tarde, os pais passam pela secretaria e preenchem uma ficha. Em poucos segundos já retiram o cobertor, novo, embalado e pronto para uso. O Leandro tem filho matriculado no CESP e é grato pelo apoio que recebeu. É importante para a gente, que vai ser um auxílio para ele, né? No dia a dia, pro frio, sai de madrugadas, né? Para não pegar friagem, né?
Isso é muito importante para ele. A Maria do Socorro é dona de casa e ela não teria condições de comprar o cobertor caso fosse necessário. Não teria, que eu trabalho só uma vez por semana e o pai dele, a mãe dele também não trabalha, sabe? Ganha pouco. Aí ele pediu, não, vó, vai lá buscar para mim. A Joelma é mãe de 2 filhos. Ela passa o dia todo trabalhando para conseguir bancar as despesas de casa e vê como muito importante todo o trabalho prestado nas obras sociais redentoristas. É muito importante, né? Além de assim ajudar, né? Porque igual a gente trabalha, precisa ter um local para deixar, e também na educação, porque não só na educação como se fala, né? Do educar mesmo, mas também na parte de evolução da criança, questão de responsabilidades, de fé, de oração. Então, tudo isso influencia muito e auxilia muito, tanto com a parte também psicológica, né? Que tem a psicóloga que acompanha, que observa várias coisas que a gente às vezes observa, mas não vê que é um ponto a se dar atenção. E aí a gente tem esse acompanhamento. Doar é um gesto de amor. E que gesto bonito esse, né? Que foi proporcionado pelos nossos devotos evangelizadores, né? Graças à sua doação, foi possível realizar esse gesto de amor a essas pessoas. Agora, no quadro Nos Braços do Pai, nós vamos acompanhar mais um testemunho registrado na Basílica e rezar também pelas pessoas que, ao manifestarem o seu testemunho, também pedem as nossas orações ao Divino Pai Eterno. Eu sou, como diz outro, uma pessoa que passei por um problema, né? Peguei uma doença, o tal de Covid, e fiquei muito mal, em estado de morte, como diz o outro. E pedi a Deus e ao Pai Eterno que eu te sarasse se eu viesse aqui agradecer na sua casa. E por isso aqui estou, na sua presença, na sua bênção, na sua força que me deu. Eu recuperei, eu tive 20 e poucos dias na UTI, não morre, mas não tinha chegado a minha hora. Então voltei, estou aqui e vim aqui pagar minha promessa. Estou muito agradecido, quero agradecer a Deus, o nosso Divino Pai Eterno e todos nós, né, que nós estamos aqui nessa força reunido, e sinto muito agradecido pelas companhias, pelas amizades que a gente fez aqui, e que Deus e o Pai Eterno abençoa nós todos. Muito obrigado a todos. Amém, que o Divino Pai Eterno abençoe a vida dos nossos devotos sempre. Obrigado a você que já compartilhou conosco o seu testemunho de fé. Agora chegou aqui no quadro Você Sabia? Mais uma dúvida da nossa fé. Qual é a dúvida de hoje? Os nossos devotos enviam para a gente muitas perguntas. Mas hoje nós vamos tirar a dúvida sobre uma coisa importante. Entre basílica, catedral e santuário. Você sabe a diferença entre esses templos? O que há em cada um deles? Qual a importância? Vamos acompanhar o nosso quadro Você Sabia? E você descobre isso a partir de agora. Você sabia que existem diferenças entre basílica, catedral e santuário? O termo basílica tem uma razão política. Em grego, basílios significa rei, lugar onde o soberano senta, fala e governa. Possui o formato de uma abóbada semicircular no topo. Os cristãos adaptaram o local, deixando de ser um espaço político para ser o altar da Santa Missa, tendo Jesus Cristo como rei e com lugares reservados para o Papa, cardeal ou patriarca. O título de basílica é uma honraria dada pelo Papa, que exerce pleno poder sobre essa igreja, passando a pertencer a Roma e não mais à igreja local. Para ser elevada à basílica, é preciso ter uma extraordinária e rica história junto à comunidade.
As basílicas que estão no território romano são chamadas de basílicas maiores. As demais são basílicas menores. Já as catedrais são as igrejas centrais das dioceses. É caracterizada pela cadeira do bispo, a cátedra, palavra em latim para cadeira. A depender do tamanho da diocese ou arquidiocese, outras igrejas podem receber o título de co-catedral. Nas catedrais estão sepultados os bispos das dioceses que exerceram o episcopado. E as igrejas que são elevadas e recebem o título de santuário são aquelas que conseguem reunir um grande número de devotos com sinais de grandes graças e prodígios. Viu como é fácil tirar dúvidas sobre a nossa fé, sobre a sua fé, sobre a fé católica? Fé que enriquece a nossa vida. Por isso o quadro Você Sabia é também um quadro de catequese, de curiosidade, mas de catequese. Aqui a gente descobre muita coisa sobre a nossa fé, que é riquíssima e muito vasta, né? Os ensinamentos da igreja são vários. E aqui no quadro Você Sabia, você tem sempre a oportunidade de acompanhar um pouco mais esses ensinamentos sobre a nossa fé católica. Muito obrigado a você, devoto evangelizador, devota evangelizadora, por nos acompanhar até aqui no programa Pai Eterno. Nós encerramos nesse dia de hoje agradecendo a Deus, ao nosso Divino Pai Eterno, por aqueles que já fazem parte da nossa família. E se você ainda não faz, ligue pra gente, o nosso número é 62-3506-9800. Hoje, de maneira especial, nós encerramos este programa Pai Eterno rezando por aquelas pessoas que, ao longo dos últimos dias, passaram por uma grande tristeza, a tristeza de perder um ente querido, um amigo, uma pessoa próxima. Rezemos para que o Pai Eterno conceda a graça da consolação aos corações dilacerados pela perca de um ente querido. Certamente o vazio que fica no coração de cada um de nós é enorme, mas o Pai Eterno tem a força de nos consolar. Nós rezamos no Salmo 23 que o Senhor é o pastor que nos conduz e por isso nada nos falta. Nem mesmo a morte pode nos separar dos nossos irmãos e irmãs queridos. Deixaram no nosso coração amor, laços de carinho, proximidade e, sobretudo, conforto enquanto passaram conosco. Certamente, daqui a uns dias, meus irmãos e irmãs, a dor da consolação se transformará em saudade. Saudade é uma coisa boa e que a gente precisa se permitir sentir. E isso mostra que a saudade que a gente sente significa algo ainda maior, que aquela pessoa que partiu deixou no nosso coração também coisas boas. Por isso, rendamos graças ao Divino Pai Eterno para que Ele ajude com a sua força consoladora os nossos irmãos e irmãs que ainda hoje estão em luto rezando pelos seus entes, amigos e pessoas próximas que fizeram a sua Páscoa, a sua passagem para o reino de Deus nos últimos dias, para que o Pai Eterno conceda a todas essas pessoas a graça da consolação, da fortaleza, da coragem, para que consigam com fé e discernimento prosseguirem em suas vidas, mesmo com o vazio deixado pela partida de seus entes. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um abraço para você, devoto. Um abraço para você, devota evangelizadora. Nós te esperamos amanhã, aqui no programa Pai Eterno. Ficou mais fácil dedicar tempo e devoção ao Divino Pai Eterno. Baixe gratuitamente o aplicativo do Pai Eterno para smartphone e tablet. E tenha com você conteúdos exclusivos do Pai Eterno 24 horas por dia. Nele você pode acompanhar as novenas do Filhos do Pai Eterno, do Perpétuo Socorro e ao Sagrado Coração de Jesus, além do Santo Terço. Basta clicar no ícone Novenas e escolher o programa e qual edição deseja assistir. Fique conectado com o Pai Eterno a qualquer hora, em qualquer lugar.